A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública em Goiás, a DERCAP, realizou uma operação na quarta-feira, dia 24 de agosto, na cidade de Aragaças, que resultou na prisão do vereador Rones Clay, após denúncia de um suposto crime de corrupção, inclusive com a gravação de um vídeo dentro da Câmara Municipal. Durante a diligência, os policiais encontraram uma arma na casa do parlamentar. Pelo fato de também ser advogado, a OAB mandou um representante verificar como ocorreu a prisão do parlamentar e se as prerrogativas da profissão estariam sendo respeitadas. Vale ressaltar que Rones continua no cargo de vereador. O site Araguaia Notícia acompanhou a entrevista do representante da OAB, o advogado Walter Jorge, ainda na porta da delegacia de Aragaças. Eu fui chamado, eu sou membro do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB Mato Grosso, sou representante pela subseção de Barra do Garças. A gente costuma atuar aqui em Aragaças sempre que necessário, dando suporte aos nossos colegas aqui em Aragaças, tendo em vista que aqui nós temos a delegada a doutora Semirami, nossa delegada de prerrogativa, e, salvo engano, a subseção aqui é Piranhas. Eu fui acionado pelo meu presidente, doutor André Bernardes, lá de Barra do Garças, falando se fazia necessária a prerrogativa vir até a delegacia de Aragaças, porque supostamente havia sido cumprido um mandado de prisão contra um colega advogado, em desfavor de um colega advogado. Ao chegar aqui, me deparei com o senhor Rony, nosso colega advogado. Ele já estava na sala, sendo acompanhado por uma outra colega advogada, que parece que também é amiga, familiar. E de pronto eu pedi a cópia do mandado, a cópia da decisão. Eu não sabia se o mandado era daqui, até porque eu queria saber se havia um cúmplice, se a juíza local tinha conhecimento do cumprimento do mandado. Me deparei com a situação de que o mandado é realmente de Aragaças, na verdade a representação foi feita aqui, na comarca de Aragaças, e que também fui informado pelo colega, na minha frente, que ele sequer tinha conhecimento dos fatos. Falaram para ele, fizeram algumas perguntas, se ele confessava o que tinha acontecido ou não, mas ele não tinha nem recebido uma cópia da decisão, ele nem sabia na íntegra de que se tratava. E diante disso, até mesmo pelo nervosismo, ficou um pouco chateado com a situação, ele se manteve em silêncio, é um direito constitucional dele, Ele é uma pessoa pública, certamente depois prestará seus esclarecimentos à sociedade de Aragaças. Em razão da minha função, eu exerço aqui tão somente o controle de respeito às prerrogativas da OAB, que seria o nosso colega não ser conduzido mediante o uso de algemas, sem fundamentação, sem que ele causasse algum tipo de obstrução ao cumprimento do mandado. Nosso colega foi trazido para cá sem o uso de algemas. Nesse momento, a gente está tentando entender qual será a situação dele agora, tendo em vista que é um mandado de prisão preventiva já da juíza local e que é de conhecimento dela. Acredito que seja de conhecimento dela, se não é, deveria ser, Que a cidade não comporta sala de Estado-Maior, ela poderia já evitar certos transtornos e anteriormente já ver para qual local o nosso colega vai. Doutor Walter, agora há pouco o delegado local de Aragaças falou que não vai dar entrevista porque a direção da Polícia Civil pediu que a coletiva seja feita amanhã lá em Goiânia para toda a imprensa de Goiás. Mas com relação à situação do vereador Rony, a informação que ele vai ser levado para a cadeia de Aragaças. A pergunta que eu faço ao senhor, a cadeia de Aragaças tem condições de receber o vereador Rony pela condição de ser advogado também? Ronaldo, na verdade, com todo respeito ao pessoal da Polícia Civil, eu acredito que trata-se de procedimento necessário. Uma vez encerrados os fatos aqui na Polícia Civil, a Polícia Civil deve conduzir o flagrado, que ele também tem um flagrante, deve conduzi-lo até o sistema prisional, onde ele será entregue ao sistema prisional. E aí comporta, isso é uma função do sistema prisional, garanti-lo a sala de Estado-Maior, uma sala equiparada que possa garantir o mínimo aí de preservação dos direitos dele enquanto advogado. Mas parece que Aragaças não tem essa cela. Essa informação já chegou a mim, Faz tempo que eu não atuo aqui em Aragaças, mas pelo que eu conheço lá realmente não tem sala de Estado-Maior, a gente não usa esse termo cela, tá? Não tem sala de Estado-Maior. Ela é uma sala de Estado-Maior ou equiparada. A informação foi que o diretor se dispôs a deixar ele ali pelo administrativo e que posteriormente, à noite, ele seria recolhido no parlatório.
De início, eu já adianto que a advocacia não vai permitir esse tipo de atitude contra um advogado, esse tratamento contra um advogado. Até porque nós não estamos falando de crime cometido sob violência, grave ameaça, com pena acima de 8 anos. Ele não é um cara que está expondo a sociedade em risco. Ele tem todo o direito de estar numa sala de Estado-Maior enquanto advogado e, enquanto cidadão, no máximo, uma domiciliar ou com monitoramento eletrônico, né? Não há por que você pegar um réu primário, de bons antecedentes, e dizer que um crime sem violência, grave ameaça, com pena inferior a 8 é suficiente para mantê-lo em regime fechado, ou seja, uma antecipação da pena maior do que a própria pena seria ao final. Se ao final ele seria condenado a uma pena de regime aberto ou semiaberto, por que mantê-lo no fechado? O senhor acha então, que é possível representar e conseguir converter para uma prisão domiciliar? Na verdade, eu estou indo para o escritório agora para dar suporte à doutora Simirami e a outra colega que está aqui dentro, salvo engano, a doutora Corinta, para que a gente protocole o quanto antes uma conversão da prisão preventiva em domiciliar, ou então que ela determine ao batalhão, a quem for, que providencie uma sala equiparada a uma sala de Estado Maior para ele. Doutor, eu vou perguntar, mas o senhor fica à vontade, se o senhor quer ou não responder. O que há contra ele é um crime de corrupção, que colocaram um vídeo que, segundo informação, ele estaria recebendo um valor de uma pessoa que teve contrato com a Câmara e que durante as buscas e apreensão hoje encontraram uma arma na casa do vereador Rony. O senhor fica à vontade, porque o senhor ainda não é o advogado de defesa dele. O senhor gostaria de falar sobre isso ou não, doutor? Não, eu até gostaria de falar com um pouco mais de conhecimento. Eu penso que, tendo em vista que o mandato seria cumprido na casa de um advogado, ele não tem escritório na cidade. Possivelmente ele, neste momento, ele me informou que ele faz parte da mesa, né? Então ele estaria incompatível com a advocacia, né? Mas ele mesmo assim poderia ter ali alguma pasta de algum processo antigo, algum documento que fosse de processos antigos e que trouxesse informações sigilosas de seus clientes. Eu penso que, se era de conhecimento da autoridade policial, que ele também era advogado, e eu acredito que isso fosse de conhecimento da autoridade policial, deveria ter requisitado, com antecedência, a presença de um membro da advocacia para que cumprisse o mandato, para que estivesse na presença durante o cumprimento do mandato. E isso, gente, isso é muito comum, tá? Já participei disso aqui em Aragarças. O delegado chegou, ligou 10 horas da noite para o presidente da OAB Barra do Garça e falou: preciso de um representante da OAB amanhã na porta da delegacia às 5 horas da manhã. E eu estava aqui às 5 horas da manhã e fui acompanhar o cumprimento de mandado. Entendeu? Então, assim, não vazaria informação, porque você não precisa dizer na casa de quem você vai. Tá? Então, eu acho que poderia ter zelado disso para evitar que pudesse ter ocorrido aí o contato, o acesso com algum documento relacionado à atividade de advogado. Sobre as denúncias, o senhor gostaria de falar ou não contra o vereador? Não, eu me reservo no direito de falar tão somente no que me toca enquanto representante de prerrogativa, né? A defesa constituída dele, depois prestará novos esclarecimentos. Está muito tranquilo, né? Está chateado, é óbvio, é um homem público, né? Uma pessoa que é bonquista pela sociedade aragarcense, com certeza terá muita oportunidade de vir depois à presença da sociedade aragarcense, prestar esclarecimentos, né? E eu vou evitar de tecer comentários a respeito da representação e da decisão. Doutor, esse detalhe é assim, até complicado, né? Porque a ação foi feita aqui, a Polícia Civil não quer falar com nós da imprensa local. E está falando que vai anunciar isso lá em Goiânia, numa repercussão estadual. O certo não seria fazer aqui com a imprensa local tomar conhecimento do que aconteceu? Na verdade, eu não vou evitar de fazer esse comentário quanto à atividade do delegado, até porque no próprio mandado a juíza já manda que baixe o sigilo do processo. Então, se o próprio processo não vai ter sigilo, não sei por que o sigilo profissional. Respeito ele na linha dele, né, na ótica dele. Ele talvez pode achar que isso vai causar algum alvoroço na cidade, alguma coisa assim, ou ter até mesmo interferência nos demais andamentos do processo. Então, respeito a atitude do delegado.